Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, como eu falei pra vocês que eu iria estar gravando, né, um vídeo falando sobre o Cruzeiro das Almas dentro do cemitério, né? O porquê que existe ali o Cruzeiro das Almas dentro do cemitério. A gente está chegando perto, né? Eu tô aqui no cemitério de Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, né? Um lindo cemitério, bem bonito, né? Até falar para vocês que eu fiz um vídeo há pouco tempo mostrando aí como despachar a imagem, né, de Exu, né? Eu coloquei também nesse cruzeiro. E agora a gente vai estar falando sobre o porquê do Cruzeiro das Almas dentro do cemitério. Por que existe isso, hein? Então, pessoal, vamos começar primeiramente falando o seguinte: se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa sua curtida. Peço desculpas, pessoal, se a câmera estiver tremendo um pouquinho, certo? Ou se tiver bastante vento aí para vocês. Por quê, pessoal? Eu não trouxe um pedestal, um apoio para a câmera, tá certo? Eu tô segurando a câmera com a mão. Por quê? Porque a intenção até então não era nem gravar nenhum vídeo, mas vamos passar aqui para vocês aqui um pouquinho aí desse conteúdo que é o Cruzeiro das Almas. É isso aí, pessoal, olha para vocês verem, estamos chegando, né? Olha lá onde que tá o Cruzeiro das Almas. Um local bem afastado, né? Você sabe por que que o Cruzeiro das Almas fica afastado do pessoal, fica afastado dos túmulos? Por que que o Cruzeiro das Almas fica num local tão afastado assim, né? Dos túmulos. A gente tem a entrada do cemitério, pessoal, que é logo bem... É uma caminhada boa, viu? A entrada do cemitério está lá bem longe, certo? E o Cruzeiro das Almas está praticamente no fim do cemitério. É isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho. Vamos entrar lá. Vamos entrar num local sagrado aqui, que é o Cruzeiro das Almas, né? A Cruz das Almas, vamos assim dizer. E vamos tentar desmistificar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Cruzeiro das Almas. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vocês estão vendo aqui que em muitos túmulos, eu vou fazer o máximo aqui para não mostrar o nome de ninguém dos túmulos, mas vocês estão vendo aqui que em muitos túmulos, pessoal, olha, tem cruz, né? Ó, tem cruz ali, tem cruz aqui, que ó, vários túmulos com cruz, né? Vocês estão vendo aqui. Tudo isso, pessoal, ó, uma cruz enorme aqui nesse túmulo, né? Entre várias outras cruzes, né? Tudo isso, ó, tem uma cruz também nesse túmulo aqui. Tudo isso também se refere ao nosso Cruzeiro das Almas. É isso mesmo. Por que que os túmulos têm cruz, né? Qual que é o significado? Opa, olha o pássaro. Qual o significado disso? Por que que o Cruzeiro das Almas fica aqui e por que que os túmulos também têm cruz, né? Então, pessoal, vamos começar a contar um pouquinho da história aqui do Cruzeiro das Almas. Primeiramente, a gente vai falar sobre a cruz dentro do cemitério, né? Olha ali, temos aí um tanto de cruz, né, nos túmulos. Vamos falar um pouquinho sobre essas cruzes aí, para depois a gente poder chegar aqui no Cruzeiro das Almas. Vamos lá, pessoal. Antigamente, há muito tempo atrás, provavelmente até mesmo antes da época da escravidão, o cruzeiro, quer dizer, os túmulos não se portavam cruz, tá ok? Era simplesmente feito com pedras, mas não tinham cruz. Eram túmulos feitos no chão, como esses aqui que vocês estão vendo, só que ao invés de a pessoa colocar tudo bonitinho, enfim, a pessoa colocava pedras para mostrar o local. A cruz, ela foi colocada nos túmulos, né, depois de um fato que ocorreu há muito tempo atrás. A cruz, para quem não sabe, né, o significado dela, propriamente dizendo, é o sacrifício, né, a ressurreição. A gente tem aí como simbologia, vamos assim dizer, Jesus Cristo que morreu na cruz como uma forma de sacrifício, né, dando ali a sua vida para salvar toda a humanidade. Então o que que acontece? Há muito tempo atrás, uma pessoa acabou se sacrificando pela outra, tá certo? Ou seja, foi lá, sei lá, aconteceu de uma pessoa ser atropelada ou tomar um tiro, foi lá uma pessoa e entrou na frente do tiro, ela se sacrificou para salvar a vida de uma outra pessoa. Então o que que eles fizeram no túmulo desta pessoa? Eles pegaram e colocaram a cruz no túmulo para simbolizar que aquela alma ali, que aquele espírito, que aquela pessoa que havia desencarnado, ela tinha desencarnado devido a um sacrifício que ela fez. Então a cruz foi para simbolizar uma pessoa pura, uma pessoa forte, uma pessoa que luta pelos outros, certo? Então tá a história da cruz, tá aí.
E por aí veio crescendo conforme o tempo. A maioria das pessoas colocam a cruz nos túmulos. Lembrando também que além da cruz nos túmulos simbolizar sacrifício, ela também simboliza o quê? Ela funciona como se estivesse mostrando para o mundo espiritual que aquela pessoa que está enterrada ali, ela tem ligação com o divino. É isso mesmo. Ou seja, a pessoa está enterrada naquele túmulo e tem a cruz ali. Tá certo? Então o que ocorre? Aquela pessoa que está enterrada ali, ela tem uma ligação com o espírito. Então a cruz é como uma simbologia para que aquela pessoa tenha uma passagem, né, serena, uma passagem branda para o mundo dos espíritos. Tá certo? Então entra muito uma questão de simbologia. Mas agora, pessoal, falei sobre a cruz no túmulo. A gente vai falar sobre essa cruz aqui enorme, que é o Cruzeiro das Almas, que é muito conhecido. Vamos lá. Agora a gente vai chegar aí no tempo da escravidão, ok? No tempo da escravidão, pessoal, os negros também perdiam ali os seus entes queridos. É claro, às vezes eram açoitados, mortos pelos brancos, pelos feitores. Só que, por incrível que pareça, os negros não tinham um local específico para adorar os seus entes queridos. Você achava que os negros eram enterrados em cemitério? Os negros não eram enterrados em cemitérios, tá ok, pessoal? Por quê? Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Os brancos acreditavam que o cemitério, ou seja, o local onde que eles enterravam seus entes queridos, era um local sagrado. E não podia ser frequentado pelos escravos, pelos negros, certo? Por quê? Porque ali só tinha, né, corpo, né? Só tinha brancos enterrados. E os brancos acreditavam que os negros eram impuros. Então eles não podiam estar naquele local. Olha para vocês verem a ignorância, hein? Só que aí existia um pequeno porém. Quem que levava? Tive que trocar de câmera, pessoal. A câmera descarregou, tive que pegar o celular. Então, o que ocorreu, pessoal, né? Os brancos imaginaram que a gente precisa dar uma utilidade para os negros. Agora vamos explicar uma coisinha. Naquele tempo da escravidão, os brancos e os feitores tentavam implantar na doutrina dos negros, na doutrina dos africanos, as suas doutrinas religiosas. Isso mesmo, ou seja, eles forçavam, obrigavam os negros a adorarem o cristianismo. É isso mesmo, a adorarem a Igreja Católica. Porque é claro que eles repudiavam, isso é fato, né, os cultos dos negros trazidos da África, que no caso a gente conhece hoje em dia como candomblé. Então o candomblé naquela época era proibido, o culto dos negros eram proibidos, e os negros eram forçados a ir na igreja, eram forçados a orar, a rezar para Jesus Cristo, né? Coisas que os negros não tinham costume. Mas vamos lá, pessoal, beleza. Agora vamos entrar aqui nesse porém. Então o que os negros resolveram fazer? Ó, já que a gente vai no cemitério praticamente toda semana, vamos fazer um ponto, vamos fazer um local onde que os negros possam ir também dentro do cemitério e que eles possam fazer as suas orações, só que orações cristãs. Então, por isso que a gente tem um pequeno porém. O Cruzeiro das Almas, na maioria das vezes nos cemitérios, ele é afastado dos túmulos, gente. Ó, existe um grande espaço aqui dos túmulos, ou seja, o Cruzeiro das Almas, na maioria das vezes, ele é afastado dos túmulos. Igual a gente tem aqui, ó. Cruzeiro das Almas dentro do cemitério, mas bem afastado dos túmulos. E uma coisa bem intrigante, que de todo ponto do cemitério, pessoal, olha para vocês verem, a maioria dos pontos aqui do cemitério, você consegue enxergar aqui no Cruzeiro. Por quê? Os brancos fizeram um Cruzeiro das Almas, onde os negros pudessem fazer as suas orações, mas ao mesmo tempo, afastado, é claro, mas ao mesmo tempo, enquanto eles estavam lá orando para os seus entes queridos, eles pudessem vigiar os negros que estivessem aqui. É isso mesmo, pessoal, olha para vocês verem. Era triste, né? A vida naquele tempo era triste. Mas essa aí é a história do Cruzeiro das Almas. Então os negros foram praticamente forçados a ir ao cemitério, cultuar praticamente o cristianismo, coisa que eles não tinham costume, porque eles estavam sendo vigiados, mas ao mesmo tempo eles não podiam estar pisando lá no cemitério. Eles ficavam em um local afastado. Só que aí o que acontece, pessoal? Os negros também naquela época, eles tinham seus cultos,
certo? Os seus cultos aos espíritos dos antepassados, que eram os espíritos dos desencarnados, dos seus tios, dos seus avós, dos seus familiares. Então eles utilizaram deste espaço, deste solo sagrado que era o cemitério, para adorar, ou seja, para reverenciar os seus antepassados, os eguns, as almas. Então o que acontece? Eles começaram a fazer os seus ritos, os seus cultos lá no Cruzeiro das Almas. E alguns brancos não gostaram disso. O que alguns brancos fez? É por isso que em muitos cemitérios não existe Cruzeiro das Almas. Porque alguns brancos se revoltaram e não aceitaram com que os negros fizessem os seus rituais, que para eles eram considerados como feitiçaria e macumba. Então alguns negros, quer dizer, alguns feitores, tiraram o Cruzeiro das Almas dentro do cemitério e colocaram do lado de fora. É isso mesmo. Infelizmente era muito triste. Mas mesmo assim os negros continuavam ali fazer os seus rituais. É onde que hoje em dia, sempre quando a gente vai firmar a vela para as almas, a gente vem no Cruzeiro das Almas. Por quê? Porque aqui é onde que os negros vinham cultuar os seus passados. Isso, cultuar os eguns, cultuar as almas daqueles já desencarnados. Entre outras doutrinas que a gente tem, né? Ou seja, isso é um tipo de doutrina, mas a gente tem vários outros costumes, que é o quê? Firmar para todo tipo de alma aqui no Cruzeiro das Almas. Né? Como eu havia explicado no outro vídeo, quando você não sabe o local onde você vai firmar uma vela no cemitério, você não sabe aonde é o túmulo daquela pessoa, você vem para o Cruzeiro das Almas, certo? Porque você vai estar oferecendo aquela firmeza, aquela vela para o seu ente querido, certo? Ela vai ser direcionada para qualquer outro lugar dentro do cemitério. Então é um ponto de força, é um ponto que contém mais força dentro do cemitério, é o Cruzeiro das Almas, porque é aqui que é feito, né, praticamente todo tipo de concentração energética do cemitério. É onde que a gente vai entrar num outro detalhe, numa outra questão, e isso no caso não é uma história, não é algo tão verídico assim, mas é uma questão mais espiritual dito pelos antigos, ou seja, muitos pais de santos antigos, muita gente antiga acredita nisso, que é o quê? No entardecer, no escurecer da noite, pessoal, o que acontece? Os túmulos, ou seja, os espíritos que estão enterrados nos outros túmulos, eles saem dos túmulos, né? Eles saem ali do seu habitat e vêm se reunir aqui. Então, para muitos religiosos, é um local sim de energia, um ponto de energia, certo? Porque aqui é um local onde que reúne as pessoas, ou seja, os espíritos dos desencarnados. Pessoal, como eu falei, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Olha como era feito aqui, ó. Isso aqui é um típico cruzeiro, né? Que é um típico cruzeiro como era no tempo da escravidão. Vou tentar explicar e mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Opa, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Não consigo, mas vou tentar mostrar assim mesmo. Pessoal, o Cruzeiro das Almas, a forma tradicional dele é o quê? É um pé como se fosse um altar, tá certo? E logo no altar a gente tem essa cruz. Então praticamente isso aqui era a igreja, era o lugar de reverência dos negros, certo? Os negros chegavam nesse local, ajoelhavam, acendiam suas velas e faziam as suas orações, como eu falei para você. Esse outro espaço aqui, pessoal, esse outro espaço que hoje em dia a gente tem, certo? Que serve para acender vela e fazer algumas firmezas, esse espaço não tinha antigamente, tá certo? Por que esse espaço não tinha antigamente? Porque pelo simples fato, né, que os negros poderiam ficar cercados e dessa maneira o pessoal branco não conseguia enxergar. Então propriamente era só colocado esse espaço aqui, tá certo, onde que os negros pudessem ficar, né, para vocês verem como é que era aquele tempo, né? Esse espaço aqui, não sei se dá para vocês verem que é um pedestal, no caso. Pessoal, é isso, mas eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, pessoal, deixem nos comentários o que você acha, se quer que a gente conta mais história, fala um pouco mais, traz mais fatos, coisas relacionadas não ao cemitério, a vários outros lugares, contar história. Enfim, eu peço a vocês que deixem a sua curtida no vídeo, ajude a compartilhar para aquelas pessoas que não sabem a história do Cruzeiro, né? Eu falei também do ponto de força do Cruzeiro, por que o Cruzeiro ele é tão utilizado.
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido. Mais uma vez, deixa sua curtida e se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.